Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã de bênçãos para vocês nessa terça-feira, hoje, dia 16 de setembro de 2025. Que essa palavra venha da parte do Senhor para o seu coração, para a sua vida. A palavra vai dizer que José ele foi lançado num poço, mas tem um detalhe no texto bíblico, um poço sem água. E é claro que tudo aquilo que José viveu o conduziu até o propósito, né, que seria ali o trono de governador do Egito. O segundo depois de Faraó, mas todo o percurso, toda a trajetória, nós sabemos que foi uma trajetória muito difícil, muito dura, né? De muita provação, de muita humilhação, né? Mas se eu pudesse pegar um texto bíblico para sintetizar, para resumir aquele versículo que diz todas as coisas cooperam para o bem, eu diria que essa é a história de José. Onde tudo aquilo que foi feito para prejudicar, para destruir José, vamos falar a verdade, foi feito para destruir. Não foi só para prejudicar, foi para matar, foi para acabar com os sonhos, com os projetos de Deus na vida de José. Tudo isso foi usado por Deus para poder, na verdade, conduzir José até o projeto. Né? Então aquilo que era para fazer mal, fez bem. Aquilo que era para dar muito errado, acabou dando muito certo. Ainda que, é claro que todo o processo, se a gente pudesse perguntar para José ia falar assim, rapaz, só está dando errado, só piora. Né? Não há uma despiora, você vê que as coisas foram piorando, né? Foram escalando, né? De maneira a só piorar, mas tudo isso era Deus, né? Agindo, movendo José no tabuleiro, né? Do projeto dele, do plano do Senhor, para conduzir José até o propósito. E quem nunca foi lançado em cisterna sem água? Quem nunca, né? A água ali é uma ambiguidade, porque a água poderia ser, se tivesse pouca água, talvez José conseguiria se manter vivo, né? Ali bebendo daquela água, ainda que não tão potável. Mas se tivesse muita água na cisterna, ele poderia morrer afogado. Então ele caiu justamente numa cisterna seca. A Bíblia diz, uma cisterna sem água. Água, de qualquer forma, é recurso, né? E a cisterna era um lugar que não tinha como sair. Não tinha, né? Como sair de fato. Esses dias eu estava vendo até um vídeo de um homem limpando uma piscina e de repente saiu uma ratazana de dentro da piscina, correndo para um lado, ele correndo para o outro e ele não conseguia sair. A piscina muito funda, né? E a ratazana, ela estava meio que na parte assim onde que dava para a escada, que era o único lugar possível de sair. E ele desesperado que ele não conseguia dar a mão, né? Na borda da piscina por conta da profundidade. Então imagina a cisterna que José estava. Não tinha como ele sair. Não tinha escada, não tinha meio, não tinha forma. Só se alguém de fora retirasse ele, né? Ele de dentro mesmo não conseguiria sair. E esse é o grande segredo. Porque a situação que Deus permitiu que José vivesse era uma situação de limitação, porque para onde ele fosse, ele não conseguiria escapar daquela situação. Ele estava limitado àquela cisterna. Uma cisterna sem recursos, uma cisterna sem saída. São as circunstâncias. E o grande ponto é que a única forma que tinha de tirar José era alguém de fora tirando ele daquela situação. E quantas vezes vivemos isso? Talvez muitos irmãos hoje estejam vivendo. Onde só uma intervenção de Deus, só alguém de fora, só o Senhor pode tirar você desse cenário. Pode tirar. A mão da providência de Deus é a única que pode tirar, resgatar você. Uma intervenção do Senhor é a única possibilidade de você sair dessa situação de escassez e de limitação. E eu sei que às vezes a limitação vem. E eu não estou falando de limitação de uma coisa, de uma área, de uma situação, não, é limitação em todos os sentidos. Porque às vezes o que nos limita está aqui dentro da nossa mente. Às vezes o que nos limita está dentro do nosso coração. É o emocional, é o sentimental, é o psicológico, né? É o espiritual. E são tantas coisas que podem nos limitar. E realmente limita, irmãos. Prende, impossibilita. Você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, você não consegue ver um escape daquela situação. Só que Deus ele usa, né, uma caravana ismaelita para comprar José, e há algo bem irônico dessa situação toda, porque eles compraram José, na verdade foram usados só para retirar José dali. Eles não levaram José com eles e continuaram com José, eles venderam José como escravo, né, e ele foi comprado, nós sabemos, por Potifar. Mas em tudo havia a mão de Deus, em tudo. Em todos os degraus que José só desceu, né? Ladeira abaixo. As coisas não pioravam, não despioravam, só pioravam. E
Se alguém pudesse pensar, mas eu vou sair dessa... José vai sair dessa situação, né? Se José pudesse pensar, eu vou sair dessa situação da cisterna e vai melhorar, né? Só foi piorando. Só foi piorando. Ele teve um certo alento durante um momento ali na casa de Potifar, até que veio sobre ele uma acusação. E o que eu quero dizer para você nessa manhã de terça-feira é: continue firme. Porque, embora a Bíblia não fale, José manteve ali com o seu coração firme, acreditando nas promessas. Nós vemos isso ao longo da palavra, ao longo da história de José, na verdade. Nós vemos isso claramente. Quando ele não nega a fé dele, quando ele é chamado à presença de Faraó lá na frente, e ele fala: o Deus dos céus revelará todas as coisas. Ele tira dele a honra, ele diz: não sou eu quem revelo, né, os sonhos e tal. Não sou eu não, é o Senhor. Então ele mostra que a fé dele ainda estava firmada no Senhor, mesmo após vários anos de decepções, de frustrações, de tudo dando errado. Tudo indo contra aquilo que Deus tinha prometido. E isso é uma coisa que cansa. E isso é uma coisa que desgasta. Isso é uma coisa que enfraquece, que nos faz desanimar, que nos faz pensar em desistir. Quando tudo vai contra a promessa. Quando parece que a promessa ela é uma loucura, porque a promessa ela está do lado direito e está tudo indo para o lado esquerdo, sabe? Está tudo dando errado. Está tudo dizendo: não, isso não vai acontecer. E aí no outro dia piora e você fala: está mais longe, está mais longe, mais longe. Mas ele manteve viva no coração dele as promessas, os sonhos que Deus entregaram, aquilo que o Senhor falou com ele. Ele manteve vivo. Isso fica claro, né, nesse texto que eu falei, quando ele é chamado à presença de Faraó. Ele fala: olha, eu não, mas o Deus dos céus. Ele é quem revela todas as coisas. Meu Deus, meu Deus. Então o tempo não foi capaz de invalidar ou de matar a promessa. O tempo não foi capaz. As lutas não foram capazes, né? Que o tempo não seja capaz de matar a promessa que você carrega, que as circunstâncias, as cisternas vazias, né? Sem água, sem recursos, sem possibilidades, sem meio, sem saída, que essas cisternas não sejam capazes de matar a tua promessa. José não morreria naquela cisterna, não. Mas a fé dele poderia ter morrido. José não morreria na casa de Potifar, mas a fé dele poderia ter morrido se ele tivesse cedido à mulher de Potifar. José não morreria na prisão, mas a fé dele poderia ter morrido. Você está entendendo do que se trata? É a sua fé, é a sua confiança, é a certeza de que vai se cumprir aquilo que o Senhor um dia te prometeu. Deus abençoe vocês, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.